Muito bem, a nossa leitura, quero ler hoje este versículo conhecido em Apocalipse 10, verso 11. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Separado do resto do mundo. Tem vários acontecimentos que nos dias do profeta ele já estava dizendo que aquilo já havia passado. E tem pessoas até hoje esperando algo acontecer. Vou começar por aqui, alguma coisa conhecida, só para deixar para vocês um alicerce. 152, qual é a atração sobre a montanha? E o Deus dos céus prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, este mistério era uma profecia. O irmão Brana estava muito próximo de todos aqueles acontecimentos. Foi em 64, né? Esta mensagem, 65, já no ano da partida do profeta. E diz: 3 anos atrás este mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo. Aquilo que tem muita interrogação, terminou a interrogação, o irmão Brana disse, agora é história. E as pessoas continuam ainda na interrogação. Eles parecem não crer no que o profeta falou. E por não crer no que o profeta falou, é o que vai surgindo muitos avivamentos contrários à própria mensagem. Você vê, a pessoa que não crê que já aconteceu a vinda do Filho do Homem, eles estão praticamente dizendo que Jesus não cumpriu sua palavra. Porque Jesus disse que quando Israel voltasse para sua pátria, estas coisas estariam acontecendo dentro daquele espaço de tempo. Isso já aconteceu, já faz muitos anos, porque aconteceu em 48, e depois eles não perceberam a vinda em 1963. Então eles estão esperando uma coisa que é história. No tempo do irmão Brana já estava dizendo que, senhores, este é o tempo, que eram perguntas sobre 7º anjo, 7º selo, 7 trovões, 3ª puxada. Será este tempo, senhores? Este o tempo? Tudo em pergunta. Agora, ele vem em 65 dizendo que tudo aquilo, aquele mistério que era profecia naquele tempo de senhores. É este o tempo, agora é história. William Branham diz, já passou. E as pessoas não creem. A mesma coisa a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 36 é história. Já passou. Mas eles teimam que ainda vai acontecer. Assim como o irmão Brana diz que as perguntas que foram feitas em Senhores este o tempo já era história, já tinha passado. E o povo da mensagem não crê até hoje. Eles estão esperando o irmão Brana para uma 3ª puxada, para uma visão da tenda, para o irmão Brana ir pregar em Israel, mesmo o irmão Brana dizendo que não vai. O irmão Brana diz que o 7º anjo, o nosso Elias aqui, não vai pregar para Israel. Mas tem os crentes da mensagem que são teimosos, eles teimam contra o próprio profeta. Então o povo, mesmo pentecostal e outras denominações, teimam contra o próprio Jesus.
Jesus falou isto, que quando você visse a figueira brotar, não passaria aquela geração sem que tudo acontecesse, a vinda do Filho do Homem. Leia Mateus 24, 32 em diante, para você ver. Isso já aconteceu, mas as pessoas não creem. Eles estão dizendo, Jesus não cumpriu sua palavra. Eles estão dizendo, a Bíblia não é exata em suas profecias. Mas não é exata porque eles não creem. Não é exata porque eles não veem. Eles deveriam olhar na Escritura, olhar nos acontecimentos, os sinais do tempo do irmão Brana e ver que dias da vinda do Filho do Homem eram os dias do irmão Brana na terra. Que o Filho do Homem, que é Cristo, estava nele. A certo ponto que o Filho do Homem, Cristo, estava em William Brana, que eles chamaram William Brana de Cristo. Eles chegaram a chamar William Brana de Senhor Jesus Cristo, naquele dia. Porque estava muito próximo o ministério de Jesus Cristo através de William Brana. E o que eles deveriam ter visto era que nos dias da voz do sétimo anjo era o ministério de Jesus Cristo reencarnado. Jesus estava num outro homem operando sua palavra. Então é tempo, meu povo, de crer, não apenas de ouvir irmão Brana, não apenas de ouvir fitas, de ouvir CDs, de ler mensagens do irmão Brana, mas é tempo da gente crer. Não é tempo só de ler Bíblia, chorar em cima da Bíblia, mas é tempo de crer que aquilo já cumpriu, aquilo é história. Mateus 24, 36, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai, é história. Isso já aconteceu, já cumpriu. Então você vê, cada homem de Deus nesse espaço de tempo que veio pregando, desde o início da Bíblia, eles tiveram uma mensagem que os separava do mundo. A mensagem de Moisés era louca. Mata o cordeiro, aplica o sangue nos umbrais dos portais. Era uma mensagem louca. Aquela mensagem de Moisés separava Israel de todas as nações, mesmo vivendo dentro do Egito. E Deus os separou numa cidade pequena ali, para que eles pudessem perceber que Deus estava com eles. Deus estava operando em suas vidas. Tudo acontecia ao redor, mas eles tinham uma mensagem que separava eles do Egito, separava eles das pragas que estavam caindo no Egito, porque eles tinham uma mensagem, eles tinham uma lei, eles tinham uma coluna de fogo, eles tinham um profeta. É isso que está escrito aqui também na mensagem Unidade 126, que o profeta pregou. Então, chega ao ponto que Deus cumpre com a palavra e os incrédulos ficam esperando aquilo acontecer. E aquilo é história e aquilo já passou. Então, a vinda do Filho do Homem é história, já passou. Jesus vir num homem aqui na terra, já passou. Você diz, não, mas ele mesmo já veio. Não, ele veio quando ele esteve aqui no amanhecer. Mas ele tinha uma promessa em São Lucas 17, 26 a 30, que no entardecer ele estaria aqui outra vez. E as pessoas pensavam que ele estaria aqui num corpo chamado Jesus. Não, ele estaria aqui num outro corpo. Era o corpo chamado Brana. Era o corpo do sétimo anjo, do Elias, o corpo do Filho do Homem. William Brana não era o Filho do Homem, ele era o corpo do Filho do Homem. Se não dá para você entender essas coisas, quando é que você vai entender? Está tão claro, aquilo que você espera é história.
Você espera num grande movimento na noiva? É história, já passou. E se eu puder falar para você que até a esposa do último dia, que você espera algum acontecimento, alguma mensagem diferente, alguma mensagem que te separa do resto do mundo, meu filho, isso tudo já é história. Faz 20 anos, já passou. Você não percebeu. Estamos vivendo hoje, já na beira do rapto, do arrebatamento. E Deus tem uma mensagem que nos separa do resto do mundo. Não porque nós queremos, somos melhor. Não, Deus tem uma mensagem e nós cremos nela. Jesus era a mensagem do dia. E quem creu em Jesus, ali estava uma mensagem que separava os que criam em Jesus do resto da terra, do resto do mundo daquele dia. Você pode procurar na Bíblia fariseus, saduceus, essênios, herodianos. Nenhum deles comparava com a mensagem de Jesus, porque Jesus tinha uma mensagem que separava seus discípulos do resto do mundo. E assim você vem, através da mensagem de Pedro no dia de Pentecostes, ele tinha uma mensagem que separava o seu povo do resto do mundo. Nos dias de Pentecostes, em Atos 2, 37, você vê uma mensagem que eles tinham. Eles tinham um batismo que separava eles do resto do mundo. Ninguém era batizado em nome de Jesus Cristo. E agora Pedro chega e diz: arrependei-vos de cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Era uma mensagem que o separava. Era diferente do resto do mundo. A mensagem de Pedro mesmo, na sua primeira carta, capítulo 3, colocando as mulheres no seu devido lugar e a sua maneira de vestir corretamente, e tendo o marido escondido no seu coração, no seu interior. Ninguém tinha uma mensagem como a de Pedro. Aquela mensagem separava as irmãzinhas do resto do mundo. A mensagem de Paulo, colocando os dons em ordem no seu dia, ele tinha uma mensagem que separava aquele povo de Corinto do resto do mundo. Era uma igreja frágil, uma igreja fraca, a igreja de Corinto. Era uma igreja que precisava sempre ser repreendida, corrigida, mas isso dá para entender que era uma igreja filho, porque o filho é corrigido e aceita a correção. E a igreja de Corinto aceitou a correção. Eles tiveram correção para tudo. Eles tiveram correção para as línguas estranhas, ter a hora de falar em línguas, não falar num culto público. Paulo os corrigiu. Se entram em douto, vão dizer que vocês estão loucos. Vocês podem profetizar. Agora, a profecia que eles davam, aquilo podia entrar o indouto. E o indouto aprendia, porque a profecia era dada na própria língua da igreja local que eles estavam. E assim por diante, nós vemos Paulo com uma mensagem que fazia a igreja do seu dia diferente do resto do mundo. O separou do resto do mundo. E o que Paulo tinha? Uma mensagem que posicionava as mulheres para não cortar o cabelo, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. 1 Coríntios 11. Você tem que ler a história do cabelo em 1 Coríntios 11, de 1 a 15. Você tem que ler ela completa, até terminar. Se você parar no meio da história, você põe véu. Mas se você prosseguir, você vai ver que o cabelo foi dado em lugar de véu. E ali termina a história, porque nós não somos contenciosos, nem a igreja de Deus. Quer dizer, nós não vamos entrar em contenda, Paulo falou. O cabelo foi dado em lugar de véu.
colocou a mulher no seu lugar, não sendo uma pregadora. Ele mostrou claramente: não permito, porém, que a mulher ensine nem exerça autoridade sobre o marido, mas que fique em silêncio. E que ela venha andar conforme ordena a lei. Essa mensagem separou a igreja de Corinto do resto do mundo. Era a mensagem de Deus para aquele dia. Precisava ter uma igreja que apanhasse, que fizesse a coisa errada, que fosse corrigida, para que nós pudéssemos aprender. Mas nem assim o povo aprende. Eles olham para a igreja de Corinto e acham que aquilo foi só para aqueles dias. Meus filhos, se aquilo foi só para aqueles dias, Jesus Cristo não é o mesmo hoje. Aí ele foi só para aqueles dias. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, quando você vê essa escritura cumprindo, você vê Deus separando um povo do resto do mundo. Eu não quero ser diferente dos outros. Todo mundo que é diferente é criticado. Eu mesmo não quero ser diferente. Se tem uma mensagem diferente, não é nem porque eu quero. Porque eu não quero ser criticado. Mas tem uma mensagem que ela carrega opróbrio, crítica atrás dela. E eu estou aqui passando por isso. Uma mensagem que me separa do resto do mundo. Quando eu digo, o sétimo anjo cumpriu Apocalipse 10, de 1 a 7. Se ele cumpriu, foi revelado 7 trovões. Irmão Branham mesmo diz agora que Apocalipse 10 está revelado. O Desvelar 341. Por que não crer nisto? Então a gente passa a ser criticado porque tem uma fé diferente do mundo. Eu creio em William Branham. Eu creio que ele foi o sétimo anjo. Eu creio que ele foi o Elias. Eu creio que ele foi o corpo do Filho do Homem. Já deu para você entender isso? Ele não era o Filho do Homem, mas ele era o corpo do Filho do Homem. Ele estava manifestando aquele ministério do Filho do Homem. E o problema é as pessoas não ver o corpo onde Deus está manifestando. E ali, a mensagem de Jesus separou ele do mundo. Ninguém pregava como Jesus. Você pode ler a Bíblia, já te disse, fariseu, saduceu. Ninguém pregava como Jesus. Depois ninguém pregava como Pedro. Depois ninguém pregava como Paulo. Depois ninguém ensinava o amor como João. Lê as cartas de São João para você ver. Ninguém ensinava o amor como João, ele era o apóstolo do amor. Mas, quando chega o ponto das visões, ninguém teve visões como João na ilha de Patmos. E aquela mensagem que ele tinha separava ele do resto do mundo. A fé que ele tinha separava ele do resto do mundo, ao ponto do povo exilá-lo na ilha de Patmos. E crer que ele era um feiticeiro. Agora, o que ele tinha? Ele tinha uma mensagem que separava ele dos outros crentes. Separava ele do resto do mundo. Olha, nem Pedro teve as visões que João teve, nem Paulo teve as visões que João teve. Porque João foi escolhido para aquilo. Ele teve, na Bíblia, estou falando do João da Bíblia, certo? Daquele João evangelista, não João Batista. João Batista foi precursor de Cristo. João evangelista foi aquele apóstolo do amor. Aquele que chegou até ser exilado, ser colocado num caldeirão de azeite e fervido por 24 horas. E quando tiraram a tampa do caldeirão, o Joãozinho estava vivo. Não há azeite, não há fogo que queima o João. Entende? Não há. Vocês podem fazer o que quiser. Ele, aquele João, aquele ministério, é vivo ainda hoje. Estamos falando dele porque Brana falou. Eu não poderia falar do ministério daquele João se Brana não tivesse falado.
Mas todas as visões que João, o evangelista, teve na ilha de Patmos, é história. Todas aquelas visões passaram. Nós sabemos que tem coisas que vão acontecer com os judeus, mas já foi mostrado tudo para nós através do sétimo anjo. O sétimo anjo revelou todas estas coisas para nós. Ele foi o mensageiro que trouxe luz e tirou o véu do Apocalipse. Que o Apocalipse quer dizer tirando o véu, mas ele vivia com um véu sobre ele. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocou a trombeta, então tirou o véu. Meu irmão, a mensagem de William Branham era mensagem diferente de Billy Graham, diferente de Oral Roberts, diferente do irmão Allen, diferente de todo mundo. Ninguém tinha uma mensagem igual William Branham. Espera lá. Muita gente tinha uma mensagem igual ao irmão Branham na primeira e segunda etapa. Irmão Allen também tinha, certo? Outros homens ungidos também tinham, faziam milagres. Mas quando chegou na terceira etapa, que ele não podia falar para ninguém, ele teve uma mensagem que separou William Branham do resto do mundo. Ninguém pregou 7 eras como William Branham pregou. Ninguém pregou 70 semanas como William Branham pregou. Ninguém pregou os ungidos dos últimos dias como William Branham pregou. Ninguém revelou os 7 selos como William Branham revelou. Pregou. Ele tinha uma mensagem que o separava do resto do mundo. Quando nós dizemos que William Branham pregou a palavra, cumpriu o Apocalipse 10:7, de 1 a 7, cumpriu, foi revelado o mistério que estava escondido, 7 trovões é história, 7º selo é história, a vinda do Filho do Homem é história, tudo passado. Isso já passou. Novo nome é história. Você não crê nem depois de saber que virou história, porque novo nome foi operado no tempo do mensageiro. Porque quando é o Filho do Homem, Deus chama aquele nome. Deus chamou Jesus, porque era o Filho do Homem. O corpo era Jesus. Deus estava ali naquele corpo. Agora, o corpo era Branham, mas o Filho do Homem, Deus, o Eterno, estava velado em carne humana no entardecer. E as pessoas não puderam ver aquilo. Então a mensagem do William Branham supera todas as mensagens. Me diga quem prega igual a ele. Me mostre quem trouxe uma mensagem igual a dele. Não existe. Não existe homem que pregou uma mensagem como William Branham e nem que prega uma mensagem como William Branham. Já que Deus tem dado uma válvula de escape para a esposa do último dia, ela tem a oportunidade, ainda que ela não pode pregar como William Branham pregou, mas ela pode falar outra vez o que William Branham falou. Ela pode profetizar outra vez. É isso que nós lemos aqui na Bíblia. Ela tem que profetizar outra vez. E ela profetiza através do ministério que a faz diferente de todas no mundo. Não tem ninguém como esta noiva. Esta que crê que o Cordeiro já saiu do trono. Não tem ninguém que crê desta forma. É William Branham que mostrou que Deus separou Israel de todas as nações. E agora eu estou chegando no nosso tempo que Deus tem nos separado de todas as nações, isto é, de todas as igrejas, de todas as denominações. Não tem nenhuma denominação que prega que Branham é o novo nome e que crê da forma correta, não no novo nome para batismo nas águas, mas para a fé de rapto. A mensagem para batismo nas águas é em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode mudar a Escritura, Atos 2:38.
Mas quando chega a fé para rapto, você não pode alcançar através da fé em Jesus Cristo. Primeiro selo 75. O irmão Branham fala da fé em Jesus Cristo. E desta fé, ele diz: com a fé que temos, não podemos ser raptados. Então precisamos dos 7 trovões, diz o irmão Branham. E o que eu preciso e você precisa é exatamente 7 trovões que vai fazer nós diferentes do resto do mundo. Eu creio nos 7 trovões. 7 trovões são 7 revelações que vieram a claro no tempo do irmão Branham e que hoje é história e já passou. Ah, passou 6, pastor. Não, passou 7. Passou 7. Nós estamos vivendo agora na última etapa desta noiva, que a terceira etapa é a mente de Cristo. Você vê a terceira etapa nos dias do irmão Branham, foi os olhos proféticos. A terceira etapa no nosso tempo é a mente de Cristo, como Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Isto é, porque já subiu a estatura, já completou a estatura, já aperfeiçoou a fé. Se você tem fé em 6 selos, você tem uma fé ainda do homem. Você precisa ter uma fé de 7 selos, porque esta é a fé de Deus. É a fé do próprio Jesus Cristo. E Ele quer que você a tenha, porque esta fé te fará diferente do resto do mundo. Esta fé separa a gente. A gente não quer ser diferente, mas não tem jeito. Como que as pessoas vão crer que a graça já acabou? E diz, não, ainda a graça. O irmão Branham falou na Almas que estão em prisão agora. Leia para você ver. Ele mostra que tem gente que vai continuar pregando e crendo que ainda algo vai acontecer e aquilo já é passado. Estamos vivendo esse tempo. Você pensa que algo vai acontecer? Sabe qual é a graça de Deus hoje? É 7 trovões revelados, é 7º selo revelado. O que a graça de Deus para o dia que nós estamos vivendo, que faz nós separados do resto do mundo. Agora, você quer aquela graça do Calvário? Apocalipse 10:6 diz que ela terminou. Diz, chegou o fim, acabou. Apocalipse 10:6. Para que o 7º anjo, em Apocalipse 10:7, pudesse entrar em cena, revelar trovões, o cordeiro sair do trono. Quando o cordeiro sai do trono com o livro na mão, a graça terminou, filho. Ele saiu do trono com o livro na mão, agora revelando os mistérios que ninguém nunca soube. Por quê? O cordeiro saiu do trono da intercessão, da misericórdia, e agora estava com o livro na mão. E o que ele fez? Ele passou aquele livro para a mão do 7º anjo. Quando o 7º anjo, lá no Quênio Sabino, mostrou que uma espada caiu na mão dele. Aquela espada era exatamente o livro. Era o livrinho que o anjo forte veio trazendo quando ele saiu do trono. E deu aquele livrinho, que era a espada, a palavra de Deus, que caiu na mão do nosso profeta. E o que foi que o irmão Branham disse? Cabia perfeitamente na minha mão, ou coube perfeitamente na minha mão. Aquela palavra era a palavra de Deus. Aquela espada era a palavra de Deus. Ninguém nunca pregou essa espada e usou esta espada como William Branham usou. A mensagem dele era a mensagem que trazia perfeição para a igreja, porque Deus estava nele para aperfeiçoar a igreja. Assim como Deus veio em Cristo para salvar a igreja, agora Deus veio em Branham para aperfeiçoar a igreja, para que a igreja possa, nestes 7, ser perfeito como Deus é perfeito. E você agora, tomando esta mensagem, que te faz diferente do mundo. Não adianta você querer colocar alguma coisinha em você para ser diferente. Não adianta o urubu colocar uma peninha de pombo
e começar a dizer, você está vendo? Olha aí, eu sou um pombo. Não, ele é todo urubu, ele só tem uma pena. As pessoas são todas desnorteadas da palavra. Elas não têm a palavra, elas têm um versículo só. Elas têm uma peninha só. Elas não têm a promessa. Eles não podem conseguir tomar e viver toda a palavra de Deus. Somente a noiva do último dia é que assim faria. Então eu quero que você entenda isso. Eu li o 126 falando por alto aqui sobre o que o irmão Brana diz, que Deus usou uma lei, Deus usou um profeta e uma coluna de fogo, carregou aquele povo no deserto e separou aquele povo do resto do mundo. Se você crê na revelação dos 7 trovões, se você crê no novo nome, se você crê que William Branham foi o 7º anjo, você não pode esperar que William Branham vai pregar outra coisa lá na frente, quando ele diz, já passou. As profecias que foram dadas em Senhores, esse o tempo, já passou, virou história. Eu queria que você cresce no profeta. Eu queria que você, crente, cresça em Jesus. Se você cresce em Jesus, você acha que você ficaria nessas denominações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma doutrina da Igreja Católica? Você não ficaria. Isso é porque você não crê em Jesus. Ah, como eu desejo que você crê num homem como Pedro, que mesmo que ele foi falho, Jesus foi atrás dele e fez dele pastor da igreja dele. Como eu tenho vontade que você crê em Pedro. Você não vai dizer as fraquezas de Pedro, você vai ver que Jesus tomou as fraquezas de Pedro e as cravou no madeiro, e agora ressuscitou e deu uma oportunidade para Pedro começar tudo de novo. Quando Pedro estava com medo de responder as perguntas de Cristo, você me ama, Pedro? Mais do que estes? Eu sei que Pedro pensou, como que eu posso amar mais do que esses daí? Porque eu falhei com ele. Eu conheço irmãos aí, apóstolos, que não falhou. E ele tinha que responder, sim, Senhor, tu o sabes, eu te amo. Eu queria que você tivesse um pastor desse, que mostrasse para as irmãs a forma delas usar suas roupas. Um pastor como Paulo, que colocasse a mulher fora do púlpito, que ela fosse uma dama, ela era uma ajudadora na igreja, como Febe era no ministério de Paulo, mas o mesmo Paulo que diz que a mulher não pode ensinar, Paulo não pode ter colocado Febe pregar o evangelho. Você tem que entender estas coisas. Mas muitas vezes as pessoas pegam aquilo e dizem, ela ministra conosco. Mas ela não era uma pastora, porque não podia ser. Ele mesmo disse que não podia. Ele mesmo mostrou o quíntuplo de Efésios 4:11, que só tem homens. Jesus só tinha homens no apostolado. As tribos eram só de homens. Mesmo homens fracos, mas eram só homens. Eu queria que vocês crescessem na Bíblia e não apenas ficassem dizendo, Deus falou comigo. Como eu posso dizer que Deus falou comigo quando o que eu estou falando está contra a Bíblia? Não foi Deus que falou comigo, não é Deus que fala com você. Você está contra a Bíblia. Como você pode dizer que Deus fala com você e você está contra o que William Branham diz, que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos? Pergunta e resposta, número 478. As pessoas não creem. Eu queria que vocês crescem em profeta, crescem na Bíblia, crescem na mensagem. Não apenas ouvir fita do irmão Branham. Você ouve a fita do irmão Branham, mas não crê. E você vai querer ouvir exatamente aquilo que você crê. Porque o outro você não tem explicação.
Que explicação você daria ao seu povo quando o próprio irmão Brana diz que Deus diz para ele: olhe para lá, te dou um sinal eterno. Ele olhou e diz: mestre, senhor, eu não vejo nada. Nem William Brana via. Aí Deus perguntou para ele: quantos picos tem aquele monte? Aí se ele sabia: tem 7, Senhor. Quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-M. 7. Explica isso para o seu povo. Por que Deus diz: o seu nome está escrito sobre toda esta montanha? Você sabe por que as rochas rolaram e as pedras clamaram no tempo de Cristo? É porque, mesmo que não está escrito ali, estava o ministério dele sobre aquelas rochas, aquela montanha. Aqui no tempo de William Brana, tudo estava sobre a montanha. Até o rosto dele está desenhado numa rocha. Isso prova a revelação do último dia. Quem crê nisto? Isso nos separa do resto do mundo. Não queremos ser diferente, mas somos. Vamos fazer o quê? Queríamos crer igual. Quantos anos eu fiquei crendo igual? Crendo igual. Os trovões, não foi revelado. O 7º selo, foi aberto, mas não foi revelado. E aí vai. E a terceira puxada? Não sabemos ainda direito o que é. Quanto tempo a gente ficou emaranhado nessas coisas? Hoje eu posso dizer: tudo aquilo já cumpriu. Aquilo já aconteceu. Aquilo é história. Aquilo passou. Meu irmão, sabe o que nós aguardamos agora? Arrebatamento. Tem gente aí que diz que o arrebatamento já passou também. E ele ficou. Arrebatamento. Quando a gente fala da vinda do Filho do Homem, você tem que entender que não é rápido. A vinda do Filho do Homem é ele vindo para preparar um povo para o rapto. Rapto não é uma vinda, rapto é uma ida. É só ver o que é isto. Olha para você ver, é arrebatamento. Arrebatamento não é descida. Arrebatamento é subida. Foi tudo pregado pelo irmão Brana. Irmão Brana pregou, mas as pessoas não entenderam. A segunda vinda de Jesus Cristo. O arrebatamento. Aqui está outra. Exatamente para poder completar a segunda vinda de Jesus Cristo, ele tinha que vir em carne para poder preparar esse povo e, preparando esse povo, arrebatar esse povo. O que tira você da terra, eu da terra, não é a mensagem de 2000 anos, é a revelação dos 7 trovões que foi dada nos dias da voz do 7º anjo, que nos preparou para poder ser arrebatado. Pai, te agradecemos por esta oportunidade de ter uma mensagem diferente, que nos faz diferente do resto do mundo. Não porque queremos ser diferente, nem ser bom, nem ser o melhor. Não somos nem o bom, nem o melhor, mas somos diferentes. Diferente não porque nós queremos, nos fabricamos, não. Somos diferentes porque nós cremos assim. Não tem jeito de crer de outra forma. Não tem jeito de você tirar as roupas de uma mulher santa. Mas não tem jeito de você pôr roupa numa mulher imunda. Deus tem feito cada um diferente. Um dá o corpo para Deus e veste como Deus. A outra dá o corpo para o diabo e veste como o diabo, na sua sensualidade. Ajuda-nos, ó Pai, a viver melhor em sua presença, a ter vida limpa, santa, a crer, viver a mensagem do seu profeta, não apenas ouvir, mas viver esta mensagem. Ajuda que mais alguém que está me ouvindo possa decidir: eu creio nesta palavra, eu quero tomar parte nesta família Brana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
espada que caiu na mão do profeta era o começo da mensagem do dia final. Era o início da mensagem do sétimo anjo. Aquela espada é a espada do Rei Celestial. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Esta espada que anuncio aqui neste momento é a mensagem que nos dá fé de arrebatamento. É necessário abrirmos nossos corações para receber a mensagem dos selos dos 7 trovões. E nas mãos de cada um de nós tem uma espada de revelação que recebemos quando cremos na mensagem de João. E nas mãos de cada um de nós tem a unção dos 7 trovões que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Que vai crescendo cada dia mais na mensagem da hora. Deus abençoe nossos irmãos. O irmão Joãozinho, que está aqui conosco, né? Pede oração, pastor, em favor, ao seu favor, que está com uma ferida na perna. E o irmão Diego de Várzea Paulista pede oração em favor de sua saúde mental, pois os remédios não estão fazendo o efeito necessário. E a irmã Neuza pede oração em favor do Eliesley, que estará de aniversário amanhã. O irmão Moisés de Campo Limpo pede oração em favor de sua mãe que está indo para o hospital, que está enferma, né? E irmã Maria Paula, vamos ver esse pedido aqui do irmão Francisquinho. Pede oração. A irmã Maria de Paula Tavares pede a favor de seu neto, Enzo Edivandro Tavares Trunk, sobre um processo, e ele pede oração para todos os irmãos de SJB. É São Joaquim da Barra, né? Obrigado, Deus abençoe. Vou ver se tem mais algum aqui. O irmão Tiago Cordeiro pede oração, pois há 2 dias com uma forte dor de cabeça. É o irmão aqui de Presidente Prudente? E o irmão, e os irmãos lá de Castanhal, acho que o irmão Cosme, a irmã Deusa pede oração por sua sobrinha, a irmã Sara, sua sobrinha que vai dar à luz a um bebê. Grande Criador, colocamos diante de Ti todos estes pedidos, que o Senhor venha a responder nesse instante, quando fazemos uma oração coletiva e cada um tenha saúde, saúde no corpo, saúde na mente, saúde nos pulmões. Sejam abençoados, tendo muitos anos de vida, concedendo graça a este povo, Pai, e recuperando a cada um. Que sejam abençoados quem está sendo internado,
seja abençoado pelo poder de Deus, com a força dos céus. Todas estas vidas são alcançadas por aquele dia no Calvário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tudo é possível, somente crer. Amém. Vai dar certo aí, meu irmão? Vê se aparece a imagem aí. Nós queremos fazer aqui a apresentação de uma família lá em Moçambique, em Morumbala, Moçambique. Ele pede para a gente apresentar a família toda, né? Eles têm crido na mensagem e estão lutando, servindo a Deus. E a gente agradece a Deus por este povo que tem crido nesta mensagem. Você vê que é o Mateus Wing. E também tem a esposa dele, a Marta. Se você encontra aí, tem os filhos Gideon Mateus, Daniel Mateus e Inocente Mateus. Eles estão pedindo a bênção de Deus para toda a família. Amém? Pai Celestial, eu apresento ao Senhor este pai de família, o irmão Mateus Wing. A mãe, a Marta, sejam abençoados neste lar. Estes filhos, o Gideon Mateus, Daniel Mateus e Inocente Mateus, sejam alcançados por sua graça. Nós dedicamos estas crianças ao Senhor, que sejam abençoados por Ti, que tenham vida, que tenham saúde, no nome do Senhor Jesus Cristo, que eles possam desfrutar desta fé, cada dia, desde criança, o ensinamento de seus pais, do ânimo, da fé que é expressada dentro deste lar. Sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe cada um. Conseguiu aí? Conseguiu? Tudo em ordem? Deus abençoe, então, meus irmãos. Tem muita gente ali, a irmã Maria, irmão Felipe, em Morumbala, e outros, né? Eu creio que se as pessoas, se vocês desejarem, final de semana, cada um que ouve a gente, pode comunicar e dar o nome da família, a gente ora por toda a família. O nosso trabalho é pela internet. Então, o que fazemos é aqui. E as pessoas que precisam de uma oração durante a semana, comunica através do WhatsApp. E nós temos ali o momento onde vocês pedem oração, e ali depois a gente chega e ora, ou outro pastor ora. Queremos respeitar quando a pessoa pede, pastor João, ore por mim. Então, a gente não vai orar ali. Posso orar à parte, por aquela pessoa. Está pedindo com o nome, certo? Talvez pede, pastor Gediels, ore por mim. Ou pastor Mendes, ore por mim. E assim por diante. Pastor Ivair, ore por mim. Pastor, ore por mim. Certo? Então a gente não vai chegar ali e orar pela pessoa quando a pessoa está pedindo, que o pastor talvez é o pastor dela. Ela está pedindo para orar por ela. Só quero que vocês entendam isto. Mas quando aparece o pedido de oração, estamos ali prontos para orar. Tanto por escrito, tem hora que não dá para nós orarmos através de um áudio, a gente faz por escrito mesmo. Deus entende isso. Não preciso nem explicar para você, mas Deus entende. As orações de Jesus valem para nós, estão escritas. As orações de Pedro, de Paulo, de João, tudo vale para nós. As cartas deles valem para nós, estão todas escritas. A mensagem Mombrana vale para nós, elas estão escritas. Elas valem para nós, não apenas as que estão no áudio, mas as que estão escritas. Elas valem para nós. Amém? Deus abençoe a cada um.
Pastor Senival. Certo. Pastor Senival está dizendo que toda a família e cada um na sua casa, os membros também do ministério dele, cada um na sua casa, ouvindo nós. Cada um na sua, não na casa do pastor. Cada um na sua casa. Cada membro na sua casa. E o pastor na casa dele, né? Com a família. Pastor Mendes conectado lá em Santo Antônio do Tauá e a família. Irmão Valdir e família. Deus abençoe todos os nossos irmãos. Tem muita gente, certo? Muita gente, mas poucos nomes nós citamos aqui. Já estamos chegando ao final. Irmão Odair, Deus abençoe. E todos os demais que estão firmes conosco. Rio Negrinho, o povo de Rio Negrinho, o dia inteiro, eles, olha, faz hino, montam hinos. É uma bênção, né? Deus abençoe os irmãos de Rio Negrinho. Até o pai de família, né? O senhor Osmar. Deus abençoe. Irmão Lorival. A Soraya. A Soraya pede oração para os seus filhos Billy Graham e Vitor Hugo. Sérgio e Gabriel. Ícaro, Sérgio e Gabriel. Olha, creia. Quando você faz um pedido, creia. Quem responde é Deus. Não é porque eu oro. Não. Ele responde porque você pede. A hora que você pede, ele diz, pedi e esperai o pastor orar. Você vê, a Bíblia diz diferente. Pedi e dar-se-vos-á. Então, creia assim. Esta é a fé do irmão Moisés, a de Várzea Paulista. É a fé de todos os nossos irmãos ali que eles aprenderam isto. E o irmão Diego, né? O irmão Diego também tem esta fé. Irmão Moisés de Campo Limpo. E o Diego Várzea, mas o irmão Moisés de Várzea Paulista. É, de Várzea Paulista. Irmão Moisés. Ele é dali. E Deus abençoe todos vocês. E eu tenho mais, o irmão Paulo, tem o irmão Sidney, e tem as irmãs, né? E tem também o Wellington, e outros ali, o irmão José Serralheiro, né? Irmão José Serralheiro, Deus abençoe. São pessoas dedicadas tanto ao trabalho natural como ao trabalho espiritual. Na vida do irmão José Serralheiro, se ele não sabe, eu tenho visto Deus abençoar ele naturalmente no trabalho, né? Ele é abençoado. E os demais também, por que não? Todos os demais. De vez em quando eu falo com você está sendo abençoado, despontem, toma cuidado. Muito abençoado. Não sejamos abençoados apenas no natural, mas muito mais no espiritual. Deus ajude vocês. Não temos condições de lembrar de todo o povo de Deus por toda parte. Mato Grosso sempre está firme aí, com o irmão Benevaldo e a sua emissorinha ali, né, transmitindo. Rádio Terceira Etapa. Rádio Web Terceira Etapa. É muito bom. Vocês devem ouvir. Tem também o dia inteiro. Tem a noite também. Certo? Isso é muito bom para todo mundo. Você tem uma escolha, uma opção para poder ouvir. E quando nós aqui não estamos no ar também, muda correndo para lá. Certo? Faça alguma coisa. Que tem hora que nós aqui fracassamos. Talvez a internet tenha problema, mas vocês continuem ouvindo a mensagem em algum lugar. Até mesmo na página do irmão José Brana. Vai lá e clica e escuta. Certo? Escuta o irmão Brana, escuta o irmão José Brana, nada mal. Certo? Vocês estão me entendendo? Vocês pela internet estão me entendendo? Isso é um espírito correto. Certo? É um espírito correto. Escuta-os. Ninguém perde por ouvir a mensagem do dia. Ninguém perde por ouvir quem fala no profeta. Mesmo se nós não temos a luz total, nós podemos ouvir. Deus é quem dá aquela luz para nós que ouvimos. Certo? De quem? O sinal hoje teve mal, irmãos.
Agora no final que melhorou, né? Sempre é assim, fica parecendo aqueles momentos de churrasco. No início você mete fogo e não pega. Depois que pega, queimou o nosso quilo de carne, aí fica aquela brasa bonita. Então aí agora a internet fica bonita, tá boa, mas o nosso culto aqui agora termina. Deus te abençoe. Boa noite, Brasil, Portugal, África, lá em Morumbala, Zambésia, Maputo, Chimoio, Caia, Tete, por toda parte, lá com o pastor Diamantino, que tem também sempre sua transmissão, que você deve ouvir. Tenha a oportunidade de ouvir, não fique sem ouvir e sem aprender alguma coisa da parte de Deus. Deus abençoe, uma boa noite e até quinta-feira, se Deus quiser, com mais uma mensagem de poder, de rapto para você. Boa noite. Não estou esperando a visão da tenda, nem estou esperando grana retornar. A sua mensagem foi muito tremenda e agora Deus o pôs a descansar. Não estou esperando ver o fim do mundo, nem estou esperando o mundo se queimar. Eu espero Cristo dentro de um segundo, Ele vai descer e me arrebatar. Eu li na mensagem o Consolador, quebra falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sorrir. Não estou esperando a terceira guerra e a bomba atômica quando explodir. Cristo vai descer e me tirar da terra. Em um piscar de olhos eu quero subir. Estou esperando aquele grande dia, quando acontecer minha transformação, e eu vou entrar em minha teofania, deixar este mundo de tribulações. Eu li na mensagem o Consolador, quebra falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sorrir. Nós reuniremos por 40 dias. Nesta reunião eu também vou estar. Isto é mensagem, não é fantasia. Só que William Branham lá não vai pregar. Eu estou falando de algo verdadeiro. Isto é mensagem, a Bíblia traz. E aqui os últimos serão os primeiros, e o William Branham vem com os demais. Eu li na mensagem o Consolador, Branham falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sou.